Um novo universo de Transformers está ganhando forma, não apenas no cinema com a chegada de Transformers One, mas também com um inevitável crossover com os G.I. Joe, e também nos quadrinhos da Image Comics, onde um novo universo de Transformers está surgindo, e esse é o momento perfeito para você conhecer a franquia. Então, como começar a ler os gibis de Transformers? Eu sou o Neil, e nesse vídeo eu vou te apresentar um novo universo de Transformers, e te mostrar que Transformers é muito mais do que robôs gigantes brigando. Em 2023, um novo gibi de Transformers pegou os fãs de surpresa, pois inesperadamente ao fim do gibi Void Rivals, o escritor Robert Kirkman apresentou um Autobot. Mas no que raio é Void Rivals? A história de um Argoniano e de uma Zertoniana, dois aliens de raças distintas que se odeiam, estão isolados em um planeta deserto, tendo que trabalhar juntos para voltar para casa. Era o mais novo gibi do aclamado Robert Kirkman, o escritor de The Walking Dead e Invencível, conhecido pela forma como ele trabalha muito bem as relações humanas e o desenvolvimento de personagens, algo que fica evidente em Void Rivals, ao estabelecer a relação entre esses dois aliens de raças inimigas em uma grande trama de conspiração. Tudo fluía bem até que subitamente surgiu Jetfire, um dos Transformers nesse quadrinho. A aparição de Jetfire foi o anúncio de que Void Rivals se passava no universo de Transformers. Na verdade, em um novo universo de Transformers, que seria apresentado a partir dali. Diante disso, os fãs ficaram empolgados para ver como esse novo universo se desenrolaria nas mãos de Kirkman, pelo ponto de vista do Argoniano e da Zertoniana, dois personagens novos para a franquia. Ao retornar ao lar, ocorrem algumas traições, e o passado desse mundo é explorado, desde segredos escondidos pelos grandes líderes, a uma misteriosa associação deles com a energia que move os Transformers, o Energon. Energon então é o que linka Void Rivals a Transformers em uma visão mais superficial desse universo, mas tem muito mais do que robôs gigantes no universo de Transformers. Enquanto a trama se desenvolve, os rivais do título se tornam aliados, enquanto os leitores de Void Rivals são recompensados com o entendimento desse universo, mas não apenas isso. Por um lado, fãs de Transformers podem entender mais da lore desse novo universo, e por outro, Void Rivals se torna uma excelente porta de entrada para quem quer conhecer a franquia, focando em personagens originais com tramas interessantes. Mas se você não está interessado em uma boa história em que os Transformers não são o foco, eu tenho uma boa notícia para você. Os quadrinhos de Transformers estão sendo a obra-prima desse universo, ganhando inclusive o prêmio Eisner em 2024 como o melhor mensal, que é uma espécie de Oscar dos quadrinhos. A HQ aposta em se destacar do estilo apresentado nos filmes do Michael Bay, que apostava em um tom mais metálico e sombrio para a caracterização dos robôs, e resgata os visuais quadrados e coloridos da primeira geração dos Transformers, sob a arte de um dos grandes quadrinistas da atualidade, Daniel Warren Johnson. Uma das grandes críticas feitas aos filmes do Michael Bay era o foco exagerado em tramas humanas. Porém, esses personagens acabam sendo o elo entre o público e os Transformers, e bem explorados. Um exemplo claro disso é o que foi feito em Godzilla Minus One, uma vez que a franquia de monstros gigantes sofre constantes críticas sobre os personagens humanos desinteressantes. Então, quando o aspecto humano em um filme com seres gigantes é bem explorado, isso chama a atenção do público, e é o que ocorre nesses quadrinhos, com a apresentação da dupla de amigos Spike e Carly, que funcionam como guias nessa jornada e tratam suas inseguranças e medos no contato com os estranhos seres alienígenas. A trama é ousada na apresentação dos robôs, uma vez que não poupa os Autobots, matando Bumblebee, um dos mais queridos Transformers, logo na primeira aparição, ao mesmo tempo em que apostam em Starscream como o vilão inicial, chacinando Autobots e humanos. Por mais que Megatron seja o nome que venha na mente quando pensamos em vilões de Transformers, aqui ele está guardado como uma carta na manga, enquanto os outros antagonistas são explorados. A estrela, porém, é o Optimus Prime, com o peso de liderar seus colegas Autobots nessa guerra perdida contra os Decepticons liderados por Starscream. A relação dele com Spike consegue trazer novas camadas para o personagem. Spike carrega consigo o trauma de ter perdido o irmão em um acidente, e tem seu pai como um veterano de guerra traumatizado, enquanto Optimus Prime perdeu diversos companheiros na guerra em seu mundo natal e conhece a guerra como poucos, estabelecendo um vínculo baseado em perdas e traumas, com críticas a como a guerra é cruel, independente de onde ela ocorre. Mas, ainda falando sobre traumas e guerras, algumas outras tramas se desenvolvem nesse universo. Você não precisa ler somente o gibi dos Transformers. Desses traumas surge inclusive a minissérie do Duke, que, tentando lidar com a perda de um colega brutalmente assassinado por Starscream, acaba sendo afastado do seu cargo militar e envolvido em uma grande conspiração, enquanto tenta descobrir quem está por trás do robô que matou seu colega. Uma excelente porta de entrada para conhecer G.I. Joe,
que não é tão popular aqui no Brasil quanto é lá nos Estados Unidos. Conhecido pelo seu patriotismo exacerbado e pela alcunha de verdadeiros heróis americanos. Assim como Transformers, G.I. Joe foi criado como uma coleção de bonecos, e chegou aqui no Brasil com o nome de Falcon. Na época era comum ter animações para divulgar esses produtos, como acontecia com He-Man, por exemplo. As animações eram vistas como uma grande forma de marketing para os brinquedos, mas a partir dessas animações, que Transformers e G.I. Joe conquistaram o público com suas histórias. Atualmente, Duke, o principal G.I. Joe, é reapresentado para um novo público nesse universo, mas não apenas isso, pois enquanto Void Rivals e Transformers ganharam suas mensais, a apresentação dos G.I. Joe segue outra abordagem, com duas minisséries iniciais, a já citada minissérie do Duke e a minissérie do Comandante Cobra, o maior vilão de G.I. Joe. O Comandante Cobra é um dos vilões clássicos das animações que eram produzidas para vender brinquedos, como o esqueleto de He-Man e o Megatron de Transformers. Um vilão unidimensional de puro mal que lidera uma organização rival aos mocinhos. No decorrer dos anos, novos elementos foram adicionados na mitologia do personagem, inclusive a polêmica associação dele com a sociedade de seres meio serpente, conhecida como Cobra-La. E é justamente nessa abordagem mais controversa que esse novo universo decide se arriscar, para expandir ainda mais a mitologia dos G.I. Joe e deixar um gancho para um confronto entre os seres místicos de Cobra-La e as máquinas do planeta Cybertron, vindos do espaço. Aos poucos, esse universo vai se estabelecendo, tendo as bases para um confronto entre os G.I. Joe da Terra e os visitantes espaciais conhecidos como Transformers. Ou seja, é o momento perfeito para embarcar nesse novo universo. E se você tá afim de se arriscar em algumas outras coisas novas, recomendo esse vídeo aqui sobre a nova animação do Batman.